Eles eram minha família. Meu porto seguro. Até o dia em que me entregaram aos lobos. Me processaram, me acusaram da mentira mais baixa que se pode imaginar, disseram a todos que eu era um impostor, um farsante que fingia ser um veterano de guerra. Minha honra, meu nome, minha vida, tudo destruído por aqueles que eu mais amava. Esta é a história de como meu sangue se tornou meu pior inimigo. Nunca imaginei que meu pior pesadelo viria assinado em papel timbrado, entregue por um xerife na porta da minha própria casa. Um processo judicial. A parte requerente? Meu próprio irmão e minha própria mãe. A acusação? Fraude, falsa representação e enriquecimento ilícito mediante a falsa alegação de serviço militar e condição de veterano de combate. Eles não queriam apenas me humilhar. Queriam me aniquilar. Meu nome é Diego. Depois de 12 anos no exército dos Estados Unidos, com 2 tours no Afeganistão e um monte de demônios quietos na cabeça, achei que o mais difícil já tinha passado. Como todo vet, voltei para casa tentando encontrar meu lugar. Usei meus benefícios para comprar uma casa modesta em Phoenix, Arizona. Com o dinheiro da Separation Pay e uma pequena ajuda do VA, abri um negócio modesto, uma loja de equipamentos e suplementos para atividades ao ar livre. A coisa foi crescendo devagar, com suor, sem atalhos. Minha família sempre foi complicada. Meu pai, também veterano do Vietnã, era um homem fechado e difícil, que partiu cedo. Minha mãe, Carla, sempre teve uma personalidade forte e foi muito apegada ao meu irmão mais novo, o Ricardo. O Rick sempre foi o esperto, o que ia fazer dinheiro de verdade, não seguir o caminho hard como eu. Ele se formou em administração, mudou para Houston, trabalhou em algumas empresas, mas nunca decolou de verdade. Sempre viveu de aparências, de finança em tudo, de vender imagem. A discórdia começou com a morte da nossa avó. Ela deixou uma herança pequena, mas significativa, $150.000 e uma casa velha no interior. No testamento, ela deixou claro, 60% para mim, 40% pro Ricardo. Ela escreveu que eu precisava de um amparo maior depois de ter dado tanto ao país. Isso feriu o ego do meu irmão de um jeito que eu não conseguia entender na época. No jantar de Thanksgiving seguinte, na casa da minha mãe em Tucson, o clima estava estranho. Ricardo, com um tom de brincadeira que não tinha graça nenhuma, soltou: "Então, herói, já sabe no que vai gastar a grana da avó? Vai comprar mais umas medalhas de mentira para pendurar na loja?" O ar saiu do meu pulmão. Fiquei parado, segurando o garfo. Minha mãe baixou os olhos para o prato, um sorriso tímido nos lábios. Minha esposa, a Júlia, apertou minha mão debaixo da mesa. "Ricardo, que comentário infeliz é esse?" Minha voz saiu mais contida do que eu sentia. "Ah, relaxa, Bru. É piada. Mas falando sério, você tem sorte que a avó era patriótica. Acho que ela dava mais valor para sua história do que para as coisas reais, sabe? Minha história é real", falei, firme, olhando nos olhos dele. "Cada dia, cada deployment. E você sabe disso." Ele ergueu as mãos, em tom de deboche. "Tá bom, soldier. Tá bom. Não precisa ficar triggered." Aquele foi o primeiro tiro. Depois disso, as piadas e insinuações viraram um coro baixo na família. Em calls de aniversário, minha mãe comentava: "Diego, você não acha que explora muito essa coisa de vet no marketing da loja? As pessoas podem achar que você tá se aproveitando." Em posts minhas no Facebook, onde eu compartilhava algo sobre o Dia dos Veteranos, o Ricardo comentava coisas como: "Grande dia para quem realmente serviu", com um emoji de bandeira. As pessoas fora da família não entendiam a malícia, mas eu sentia a faca. A gota d'água foi quando consegui um contrato com a prefeitura para fornecer kits de first aid e equipamentos básicos para um programa de youth camps. Era um contrato de $40.000, nada astronômico, mas que ia alavancar o negócio. Postei sobre isso, orgulhoso, agradecendo a oportunidade de servir a comunidade. No mesmo dia, recebi uma mensagem da minha mãe: "Filho, fiquei sabendo do contrato." "Que bom. Mas toma cuidado, viu? Tem gente falando que você só ganhou isso porque se fez de coitado, de wounded vet."
Não dá margem para esse tipo de fofoca. Quem está falando isso, mãe? Perguntei, já sentindo frio na espinha. Ah, você sabe, o Ricardo tá preocupado com você. Com sua reputação. Diz que em Houston esse tipo de coisa pega mal. Foi quando eu percebi, não era preocupação. Era uma campanha. Eles estavam minando minha credibilidade, preparando o terreno para algo maior. A Júlia, que é psicóloga, me alertou. Diego, isso é gaslighting emocional familiar. Eles estão plantando dúvidas sobre uma parte fundamental da sua identidade para te deixar vulnerável. Cuidado. Eu não quis acreditar. Era minha mãe. Meu irmão. Sangue do meu sangue. Até que veio a bomba. Era uma terça-feira quente de julho. O interfone tocou. Era um xerife deputy do condado de Maricopa. Mr. Diego M. Santos? Tenho aqui documentos para entrega em mãos. Assinei o recebido, um mau pressentimento me consumindo. Era uma pasta grossa. Abri na mesa da cozinha. As palavras iniciais dançavam na minha frente. Superior Court of Arizona, Maricopa County. Case Number. Plaintiffs, Carla Santos e Ricardo Santos. Defendant, Diego M. Santos. Meus joelhos fraquejaram. Sentei com força. Comecei a ler, e cada linha era uma facada. Eles me processavam por fraudulent misrepresentation, intentional infliction of emotional distress e unjust enrichment. A petição, cheia de termos jurídicos, resumia-se a isto: alegavam que eu nunca havia servido no exército dos Estados Unidos de forma combatente. Que eu havia forjado documentos, comprado medalhas e patches online, e construído uma persona falsa de herói traumatizado para obter vantagens financeiras. Vantagens essas que incluíam a herança da minha avó, que eles diziam ter sido influenciada pela minha farsa, o contrato com a prefeitura, os benefícios do VA para a compra da casa e até o sucesso da minha loja, que segundo eles, se sustentava na exploração da boa-fé e do respeito alheio pelos verdadeiros veteranos. Citavam fontes anônimas de meu período perdido que coincidia com as datas de deployment. Diziam que eu estava na verdade trabalhando em oil rigs no Texas e viajando pela América do Sul. Pediam restituição da herança integral, $150 mil, danos morais de $500 mil, a anulação do contrato com a prefeitura, e uma ordem judicial para eu parar imediatamente de me representar como veterano. A visão ficou turva. Uma onda de náusea subiu. Isso não era só um processo. Era um assassinato de caráter. E vinha assinado por Carla Santos e Ricardo Santos. Minha mãe. Meu irmão. A mão tremia tanto que o papel fazia ruído. Júlia chegou do trabalho e me encontrou ali, paralisado, pálido. Ela pegou os documentos, leu as primeiras páginas, e seu rosto se dissolveu em choque e depois em uma fúria silenciosa que eu nunca tinha visto nela. Eles não fizeram isso, ela sussurrou, incrédula. Diego, isso é monstruoso. Porque foi a única palavra que consegui formar. Um uivo de dor surdo preso no peito. Por que eles fariam isso? A resposta veio minutos depois, por uma ligação do Ricardo. Atendi no viva voz, Júlia apertando minha mão com força. Então, recebeu, a voz dele era fria, profissional, sem um pingo de emoção. Ricardo, é você mesmo nessa petição? A mãe assinou isso, minha voz falhou. Claro que assinou. Estamos fazendo o que é certo, Diego. É hora de a verdade vir à tona. Você viveu uma mentira por tempo demais. A mamãe não aguenta mais ver você se degradando assim, mentindo para todo mundo. Ela sofre muito com isso. Mentira, eu gritei, a emoção estourando. Você vai comigo nas cerimônias do VA. Você vê minhas cicatrizes. Você conhece meus budis. Como você pode fazer isso? Pelo dinheiro? Houve uma pausa. E então, a voz dele ficou baixa, venenosa. O dinheiro da avó era da família. Você, com sua fantasia de G.I. Joe, manipulou uma velha doente. O contrato da prefeitura? Você tirou de um negócio honesto que poderia ser do filho de um vete de verdade.
Você é um parasita, Diego. Um parasita emocional e financeiro. E nós vamos te tirar da onde você se enfiou. Ou você aceita um acordo quieto, nos devolve a herança e fecha essa loja de mentiras, ou a gente te arrasta na lama. A escolha é sua. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o telefone, o mundo desmoronando. A pessoa que eu era, soldado, veterano, homem de honra, estava sendo publicamente declarada uma fraude pela minha própria família. A vergonha, mesmo sendo inocente, era avassaladora. Era a arma perfeita. Quem duvidaria de uma mãe e um irmão? Nos dias seguintes, foi um pesadelo logístico e emocional. Contratei um advogado, um Ardas especializado em direito militar e difamação, um Mr. Gibson. Ele leu o processo e assobiou baixo. This is nasty, Sunday going for the nuclear option. They want to destroy your credibility utterly. But they have one fatal flaw, it is all lies. And the US Army keeps very, very good records. Mas o estrago social começou antes mesmo de qualquer defesa jurídica. O Ricardo, covarde e estratégico, vazou o teor da ação para um conhecido que trabalhava num jornal local. Não diretamente, claro. Mas uma nota anônima chegou na redação. Naquela sexta-feira, uma colunista de um jornal de baixa qualidade publicou uma peça com o título Herói ou Impostor? Família acusa empresário local de falsificar passado militar. Não citava nomes completos, mas dava detalhes suficientes para que qualquer um da nossa comunidade me identificasse. Meu telefone explodiu. Clientes cancelando pedidos. Amigos sumindo. Comentários horríveis nas redes sociais da loja. Vergonha. Usar a imagem dos nossos verdadeiros heróis, devolva o contrato da prefeitura, impostor. Até o coordenador do Youth Camp me ligou, constrangido. Diego, precisamos suspender o contrato até que isso seja resolvido. A pressão pública, você entende? Eu entendia. Eles estavam conseguindo. A estratégia deles não era vencer no tribunal logo de cara. Era me quebrar financeiramente e emocionalmente para eu aceitar qualquer acordo. Era me isolar. E estavam sendo eficientíssimos. A pior parte foi tentar falar com minha mãe. Liguei inúmeras vezes. Ela atendeu apenas uma. Mãe, por favor. Você sabe que isso é verdade. Você tem minhas fotos, minhas cartas, você me viu partir, você me viu voltar diferente. Como pode fazer isso? O silêncio do outro lado foi longo. Quando ela falou, a voz estava embargada, mas não por culpa. Por raiva. Diego, você sempre foi o favorito do seu pai. E depois, o favorito da avó. Você acha que a vida é fácil para o Ricardo? Ele precisa dessa herança. Precisa que você pare de viver nessa mentira. É para o seu bem também. Assina um acordo, devolve o que não é seu, para com essa farsa, e a gente deixa quieto. Então é pelo dinheiro do Ricardo? Você está destruindo meu nome, minha honra, pelo dinheiro do Ricardo? A pergunta saiu como um suspiro de desespero. Estou fazendo o que uma mãe tem que fazer, proteger o filho que mais precisa, ela disse, e desligou. Naquela noite, olhei no espelho do banheiro. O homem que olhava de volta tinha olhos fundos, cercados por uma vergonha que não era dele. Era a sombra do impostor que minha família estava pintando em cima de mim. A raiva, até então contida pelo choque, começou a ferver. Eles não queriam a verdade. Queriam me destruir. Peguei uma caixa que ficava no alto do armário. Um baú de metal. Abri. Lá dentro, não estava minha honra, isso eles estavam tentando roubar. Estavam as minhas armas para recuperá-la. As provas. Abrir aquele baú foi como reabrir uma ferida que nunca cicatrizou direito, mas era a única coisa que podia me curar agora. Não guardava medalhas ou pets para exibir. Guardava a documentação. Tudo que um soldado recebe, cada papel, cada ordem, cada selo oficial. O Sr. Gibson, meu advogado, ficou eletrizado quando eu levei a caixa para o escritório dele. Isso é ouro puro, Diego, ele disse,
Passando os olhos pelos *DD 214S*, o documento de liberação militar, pelas ordens de deployment especificando o teatro de operações no Afeganistão, pelas condecorações com citações oficiais, fotos minhas em uniforme em bases com data e local visíveis, e até a cópia da minha dog tag. Eles jogaram sujo, mas cometeram um erro clássico, atacaram a única coisa que você pode provar com a burocracia mais inflexível do planeta. Mas ele fez um alerta sério: provar no tribunal é uma coisa. Recuperar sua reputação na cidade é outra guerra. Eles já venceram a batalha da opinião pública. Temos que ser estratégicos. A estratégia dele foi genial e impiedosa. Em vez de apenas responder à ação judicial com uma defesa, ele apresentou uma contestação e reconvenção massiva. Ou seja, não só negávamos tudo, como processávamos minha mãe e meu irmão de volta por difamação grave, defamation per se, conluio malicioso, malicious prosecution, interferência ilícita em relações contratuais, por terem feito eu perder o contrato, e inflição intencional de sofrimento emocional. E pedíamos danos punitivos de $2 milhões. Temos que mostrar que não estamos brincando, Diego. Eles atacaram seu caráter, sua fonte de renda e sua saúde mental. Vamos devolver na mesma moeda, mas com fatos, ele explicou. Enquanto a máquina jurídica começava a rodar, eu precisava fazer algo pela minha sanidade e pelo meu negócio. A Júlia foi meu pilar. Vamos usar as redes sociais, ela propôs. Mas não para se defender. Para contar a sua história. A verdadeira. Fizemos um vídeo simples. Eu sentado na loja, em frente a uma bandeira americana que eu carreguei em toda a minha tour. Sem dramaticidade, sem música emocionante. Só eu, falando para a câmera do celular da Júlia. Meu nome é Diego Santos. Sou veterano do Exército dos Estados Unidos. Servi por 12 anos, incluindo 2 missões de combate no Afeganistão. Recentemente, fui acusado publicamente de ser um impostor. As acusações partem de membros da minha própria família, que moveram um processo contra mim. Minha voz estava firme, mas dava para ver a dor nos meus olhos. Não vim aqui para discutir private family matters em público. Vim aqui para mostrar uma coisa. A câmera então focou nos documentos que eu tinha espalhado na mesa. Eu passei lentamente por cada um, destacando os pontos importantes com o dedo, a data de entrada, os códigos das unidades de combate, as datas de deployment que batiam exatamente com o período que eles diziam que eu estava em Oil Rigs, a assinatura do secretário do Exército na minha condecoração. Blu-ray apenas informações pessoais sensíveis. O Exército tem registros. Eles não mentem. Eu não menti. O processo judicial seguirá seu curso, e eu confio na justiça. Mas para meus clientes, amigos e para esta comunidade que sempre me apoiou, eu devia essa verdade. Obrigado. Postamos. A Júlia investiu uns $200 para impulsionar o vídeo localmente. O efeito não foi imediato, mas foi profundo. As pessoas começaram a compartilhar. Veteranos de outras cidades, de outros estados, começaram a comentar. E served with D101 Street 12 Deployment Orders are legit. Stay strong, brother. This is a disgrace. Family betraying their own vet we got your six. O apoio da comunidade militar, uma brotherhood que o Ricardo jamais entenderia, começou a se formar ao meu redor. Alguns clientes voltaram atrás no cancelamento. Recebi mensagens de outros empresários locais, também veteranos, oferecendo apoio e até indicações de negócio. A maré começava, muito lentamente, a virar. O primeiro round no tribunal foi uma audiência preliminar. Meu irmão e minha mãe estavam lá, com um advogado caro que o Ricardo deve ter pago com o último limite do cartão. Eles pareciam confiantes, até arrogantes. Até que o juiz, um senhor de cara séria, começou a questionar a petição inicial deles. Plaintiffs, ele disse, olhando por cima dos óculos para o advogado deles. A alegação central deste caso é de fato muito grave. Fraudar as Forças Armadas é um crime federal. Vocês apresentaram qualquer evidência concreta, além de suposições e fontes anônimas, para sustentar isso? Porque o réu,
em sua contestação, apresentou uma pilha considerável de documentação oficial. O advogado deles, um tal de Dr. Evans, começou a falar em círculos. Vossa Excelência, a questão é que o réu é muito convincente. Manipulou até mesmo sua avó idosa. A família, em sua dor, busca trazer à luz. À luz o juiz interrompeu, secamente, geralmente vem de provas. E até agora, só vejo provas de um lado. Além disso, a reconvenção do réu alegando difamação e processo malicioso me parece substancial. Sugiro fortemente que as partes considerem mediação. Porque do jeito que está, isto tem cheiro de case que vai terminar muito mal para quem estiver inventando histórias. A cara do Ricardo foi de puro pânico disfarçado de raiva. Minha mãe nem olhava para mim. Saí daquela sala sentindo, pela primeira vez, um sopro de ar. Eles estavam com medo. O blefe deles estava sendo chamado. A mediação foi marcada. Eles foram, claramente achando que eu, pressionado, aceitaria um acordo para poupar a família. O mediador, um ex-juiz, foi direto. Olhem, do ponto de vista legal, os plaintiffs estão numa posição extremamente frágil. As alegações são sérias, mas não sustentadas. O defendant tem documentação irrefutável. E a reconvenção dele pode custar muito, muito caro. Qual a proposta de vocês para resolver isso? Ricardo, inflado, falou, ele desiste da reconvenção, nos paga $100.000 para cobrir nossos custos e danos emocionais, e para de se anunciar publicamente como veterano. E aí retiramos a ação. O mediador olhou para ele como se ele fosse um alienígena. Virou-se para mim e meu advogado. E a proposta do Sr. Santos? O Sr. Gibson falou por mim, nossa proposta é esta, os plaintiffs retiram a ação imediatamente com preconceito, o que significa que não podem mover outra ação pela mesma causa. Assinam uma retratação pública, em termos a serem acordados, admitindo que as acusações são falsas e se desculpando pelo dano causado. E pagam a Diego Santos a quantia de $75.000 a título de indenização pelos prejuízos iniciais e custos advocatícios. Caso contrário, vamos a julgamento e buscaremos os $2 milhões da reconvenção, além de levar o caso ao U.S. Attorney's Office por possível falsa comunicação de crime. A cara do Ricardo ficou roxa. Isso é um absurdo. Você quer que a mãe dele se humilhe e ainda pague? Foi aí que eu falei, pela primeira vez, olhando diretamente para os dois, ela já se humilhou. E já me fez pagar um preço que dinheiro nenhum cobre. Essa não é uma proposta. É uma chance de vocês saírem desse buraco que cavaram. A única que vão ter. Minha mãe finalmente olhou para mim. Havia lágrimas nos olhos dela, mas agora eu não sabia mais distinguir se eram de remorso ou de raiva por ter sido pega. Ela não disse nada. A mediação fracassou. Eles recusaram. Estavam tão investidos na mentira que preferiam afundar. O julgamento foi marcado. As descobertas prévias, Discovery, foram um massacre. Nosso lado exigiu todas as provas deles. O que eles entregaram? Print de comentários de trolls na internet, um suposto relatório de um detetive particular inconclusivo, e e-mails internos deles planejando a estratégia. Em um desses e-mails, o Ricardo escrevia para minha mãe, precisamos atacar o ponto fraco dele, que é essa imagem de herói. Sem isso, ele não é nada. O juiz vai ver que somos a família, a palavra da mãe vale mais. O advogado deles tentou impedir que usássemos esses e-mails, mas não conseguiu. Eram a prova do conluio malicioso. 2 semanas antes do julgamento, veio a reviravolta final. O Sr. Gibson conseguiu uma intimação para o secretário de pessoal da minha antiga unidade. Não era necessário, mas ele Knockout. Em uma declaração juramentada, assinada e carimbada, o Exército confirmou oficialmente, ponto por ponto, todo o meu serviço, minhas missões, minhas condecorações. Era um documento de uma página que reduzia toda a farsa deles a pó. Mandamos uma cópia para o advogado deles. No dia seguinte, recebemos uma ligação. Eles aceitavam todos os nossos termos da mediação. Todos. Retratação pública, retirada da ação,
e os 75 mil dólares. Desta vez, não aceitei. Agora é 150 mil dólares, eu disse para o Sr. Gibson. E a retratação pública tem que ser em vídeo, postada nas redes sociais deles, e ficar no ar por um mês. E eles pagam os honorários advocatícios integralmente. Se não, vejo eles no tribunal. Era duro. Mas a guerra me ensinou que, quando o inimigo se rende, você dita os termos da paz. Se não, a guerra recomeça mais tarde. Eles aceitaram. De má vontade, choramingando, mas aceitaram. O vídeo da retratação é algo que nunca vou esquecer. Meu irmão e minha mãe, sentados, lendo um texto preparado por seus advogados. A cara deles era de derrota completa, de uma vergonha que, desta vez, era legítima e própria. Nós, Carla Santos e Ricardo Santos, gostaríamos de declarar publicamente que as acusações que movemos contra Diego Santos são infundadas e falsas. Reconhecemos e nos desculpamos por ter questionado injustamente seu serviço honroso às Forças Armadas dos Estados Unidos. Pedimos desculpas a ele, a sua esposa, e à comunidade por todo o dano e constrangimento causados. Eles postaram. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, veio uma nova onda de apoio a mim. A loja lotou nos dias seguintes, não por pena, mas por respeito. O coordenador do Youth Camp me ligou, se desculpando profusamente e restaurando o contrato imediatamente, com um pequeno bônus pelo transtorno. O dinheiro da indenização chegou. Usei parte para pagar o Sr. Gibson, que merecia cada centavo, e o resto investi na loja e coloquei numa conta para um futuro filho que Júlia e eu agora planejamos ter, longe dessa toxicidade. Hoje, 1 ano e meio depois, não falo com nenhum dos dois. Cortei o contato completamente. Soube através de uma prima distante que o Ricardo se divorciou, afundado em dívidas de processo e com a reputação manchada em Houston. Minha mãe vive isolada. A ironia? A tal herança da minha avó, que era o estupim de tudo, o Ricardo já tinha gastado grande parte com advogados e estilo de vida. Eles não só perderam a guerra, como perderam o que supostamente estavam lutando para ganhar. Aprendi uma lição amarga: sangue não é blindagem contra a maldade. Às vezes, é só o canal por onde ela corre com mais força. Honra não é o que os outros dizem que você é o que você sabe que é, e o que você pode provar que é. E que, às vezes, a família que a gente escolhe, como a Júlia, meus budis do exército, e até clientes que viraram amigos, vale mais que todo o sangue do mundo. Mantenho meus documentos em ordem. E mantenho distância. Algumas batalhas, depois de vencidas, só precisam de um território vazio entre as linhas para garantir que a paz continue.